Quem ou o que são os cavaleiros do Apocalipse? Lemos Apocalipse capítulo 6 versículos 1 a 8. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Estes 4 cavaleiros representam a guerra, a fome e a morte. Quem ou o que são esses pilotos? As imagens do Apocalipse são frequentemente imagens do Antigo Testamento. No Antigo Testamento estas imagens são frequentemente explicadas por anjos, é o mesmo com os cavaleiros apocalípticos. Lemos Zacaias capítulo 6 versículos 1 ao 3. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, à segunda, cavalos pretos, à terceira, cavalos brancos, e à quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Temos quase a mesma imagem dos cavaleiros do Apocalipse no capítulo 6 de Apocalipse. Em Zacaias, capítulo 6, versículo 4, um anjo explica quem são essas carruagens. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos ou dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. Temos 2 pistas aqui. Em primeiro lugar, existem ventos. Em segundo lugar, eles estão diante dos senhores da terra. Se assumirmos que podemos aplicar o simbolismo de Zacaias aos cavaleiros apocalípticos, então estes cavaleiros são anjos que estão diante do Senhor da terra. No livro bíblico de Daniel encontramos o número de anjos diante do Senhor da terra. Lemos em Daniel capítulo 7 versículos 9 e 10. 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. 10 De diante dele, saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Encontramos os ventos e o número de anjos no Apocalipse. Encontramos os ventos em Apocalipse capítulo 7, o versículo 1 diz: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Encontramos o número de muitos milhões de anjos em Daniel capítulo 7 novamente em Apocalipse capítulo 9, ou seja, quando os 4 anjos são libertados. Lemos Apocalipse capítulo 9 versículos 13 a 16. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, eu ouvi o seu número. Os cavaleiros do Apocalipse são 200 milhões de anjos, que estão registrados em Apocalipse capítulo 7, e será lançado no capítulo 9.